Olá, boa tarde. Nós estamos ao vivo no nosso podcast semanal Política com Café, no site Rondônia ao Vivo, no YouTube e no Facebook do Rondônia ao Vivo. Sejam muito bem-vindos e você que está assistindo em outro momento e não ao vivo, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo semanal. E hoje nós trouxemos um engenheiro agrônomo para falar da agricultura, da produção de Rondônia, que está em franco crescimento. Rondônia é hoje um dos estados que mais cresce no Brasil em produção. Vamos deixar para ele falar sobre isso. Fausto Lima Faria, seja muito bem-vindo ao nosso programa Política com Café. Boa tarde, Dejani. Boa tarde, caros ouvintes, seja ao vivo, seja posterior ao programa passar. Meu nome é Fausto Lima Faria de Souza, sou engenheiro agrônomo de formação, formei aqui em Rondônia mesmo, em Rolim de Moura, onde fiz bastante amigos. Trabalhei até de abril de 2011 a julho de 2025 na Emater Rondônia. Você é era extensionista da Emater até pouco tempo, né? Isso mesmo. Eu trabalhei na Emater, já trabalhei em várias localidades dentro do estado de Rondônia, Machadinho do Oeste, aqui em Porto Velho, na Ponta do Abunã, Alto Paraíso, Urupá. Então, fizemos bastante amigos, tanto na instituição quanto dos produtores rurais também, né? Que deram a confiança para a gente desenvolver nosso trabalho. Ah, que legal. Você acabou de fazer mestrado na USP, né? Isso, eu terminei agora um mestrado na USP de Pirassununga, sobre mestrado profissional em gestão e inovação na indústria animal, onde eu apresentei sobre a questão da comunicação nos ambientes digitais. Uhum. Então, assim, para a gente entender, né? Porque os fenômenos aí de comunicação vieram para ficar, né? As TIC, depende, porque é o WhatsApp, o YouTube, como é que... Hoje em dia, por exemplo, o produtor antes, há 20, 30, 40 anos atrás, na época da Estrovenga, o senhor se lembra, né? Então, né, nessa época aí, tinha uma dificuldade de ter acesso. Hoje não, basta pegar aqui o celular, né? E ele vai lá e pesquisa o que é tal coisa, tá? E ele já vai e tem a busca dele. Daí a gente queria saber como é que está essa comunicação, né? E fizemos uma pesquisa. Foi bem interessante. Olha, eu tenho uma pergunta boa para fazer sobre esse gancho que você deixou, mas antes eu quero lembrar que nós estamos, hoje é dia 4, são 15h36, estamos ao vivo, dia 4 de novembro, e novembro é azul. Novembro azul é o mês que toda a saúde se volta para cuidar do homem nessa questão da próstata, né? O câncer de próstata. Então se cuide, tá? Não tenha medo da dedada do médico, não. Vai se cuidar, é importante, tá bom? Mas todo dia é dia de cuidar da saúde. Esse mês a gente intensifica, lembra bastante. O mês passado foi Outubro Rosa. Também intensificamos, lembrando da importância de cuidar da saúde da mulher, de exames preventivos, etc. Novembro lembramos do homem, mas todos os dias é dia de cuidar da saúde. Então, vim de azul hoje, em homenagem aí ao Novembro Azul. Fausto, sim, eu te mandei o link aí para você mandar para as pessoas também, o link do nosso bate-papo, que é ao vivo, tá? Então tem sim, gente entrando aí no YouTube, no Facebook e no site do Rondônia ao Vivo. Sejam bem-vindos. E, Fausto, as pessoas às vezes perguntam e elas se confundem, muita gente não sabe nem o que significa essa sigla. IG. Identidade geográfica. Explica para nós o que vem a ser isso exatamente, que tem a ver com o potencial do Estado, enfim. Então, Dejanir e demais ouvintes, seria a indicação geográfica, né? A indicação geográfica, ela surgiu como uma necessidade. Indicação e não identidade, não é isso? Que acaba sendo uma identidade, né? Certo. Mas basicamente, basicamente era o quê?
Antes, uma problemática, vinho do Porto. Todo mundo conhece o vinho do Porto. Porque é do Porto, Portugal. Exatamente, porque é produzido com as qualidades lá, com o solo de lá, com a terra de lá. O champanhe é lá da França. Isso, na região da Champagne, exatamente. Mas antigamente não tinha esse controle. As pessoas falavam, eu vou produzir um vinho e falar vinho do Porto. E os agricultores da região sofriam muito com isso, com essa pirataria, né? Vinho da Serra Gaúcha, tem gente produzindo em qualquer lugar e vende como vinho da Serra, né? Exatamente. Então, ela veio aqui a indicação geográfica justamente para isso, para proteger os produtores, que produzem através de certas normas produtivas, certos produtos, que geram um produto que é característico daquela região. Por exemplo, se você tomar um vinho da Serra Gaúcha, você sabe que você está tomando vinho da Serra Gaúcha. Quem eu falo enólogo, né, que é o especialista em vinho. O queijo da Serra, o queijo de Minas, né, Canastra, o queijo da Serra lá de Santa Catarina. Exatamente. Você consegue, através do produto, do gosto desse produto, você consegue identificar essa situação. E muitas das vezes a indicação ela vem com isso, com esse intuito. Não é, por exemplo, para punir, pelo contrário, é para proteger e gerar uma qualidade. Essa qualidade que pode ser usada como uma marca no marketing, né? Para venda, para comercialização, é isso? Exatamente. E quais os produtos que Rondônia pode dizer, esse aqui nos identifica, nos dá uma indicação geográfica? Hoje nós temos 3. Que seriam o café da Mata de Rondônia, que é aquela região ali que engloba Cacoal, Ministro Andreasa, os municípios da Zona da Mata em volta ali, e os 3 primeiros municípios ali da 429, que é Alvorada, São Miguel e Seringueiras. Aí esses municípios aí que são somados são 15, eles, através de boas práticas, através de uma coisa chamada terroir, que é basicamente característica desenvolvida pelas características do solo, pelos micro-organismos presentes naquela região, geram um produto de características únicas, no qual esses cafeicultores conseguem, através de boas práticas, que toda EG tem um caderno de especificações técnicas, não é só dizer, meu café, não, você tem que produzir de certos parâmetros, para que esse café consiga atingir mercado de qualidade. Essa é a G, que é a denominação de origem, que é a do café. Existem outras 2, essa foi a primeira. Peraí, vamos falar um pouquinho do café. Sim. Aquela região ali, naquela região tem 2 municípios ou 3 que são os maiores produtores brasileiros de café robusta, não é isso? Eu vi em algum lugar. Sim, é Nova Brasilândia, que é o maior produtor de café de Rondônia. Hoje, segundo o levantamento, vocês podem pesquisar um trabalho riquíssimo da Embrapa, onde esse trabalho ele foi feito um levantamento por satélite e via inteligência artificial, no qual diagnosticou que Nova Brasilândia ela tem quase 8 mil hectares de café dentro do município. Daí depois vem Cacoal e em terceiro lugar Alta Floresta. É o top 3 da cafeicultura dentro do estado de Rondônia. E é um tipo específico de café desenvolvido para a região. Exatamente. Robusta amazônica, é isso? Isso, que foi o que é a história do Robusta amazônico para a gente, que é uma história riquíssima, não dá para resumir 50 anos, mas basicamente o quê? O Robusta, ele é composto, o café canéfora é composto de 2 variedades, o Conilon e a Robusta. O Conilon foi uma variedade trazida pelos capixabas, né, que se instalaram ali na região de Cacoal, e o Robusta ele veio através da pesquisa do intercâmbio da Embrapa daqui com o IAC lá de Campinas, que é uma variedade que ela é maior, o café. O café maior, ele é maior, por isso fala robusto, né? Por causa o Conilon capixaba, ele é uma planta um pouquinho menor, apesar de ser uma planta da espécie. Aqui em Rondônia, o que aconteceu? Olha como nós somos privilegiados. Essas 2 plantas se cruzaram. E a partir desse cruzamento surgiram esses híbridos maravilhosos, do qual a gente hoje proporciona café de altíssima produção e fez com que Rondônia
saísse do patinho feio há 20 anos atrás para ser a maior produtividade do café do Brasil. Olha... E de café robusto ele é o maior, não é? Porque Minas e no Espírito Santo eles produzem mais o arábica, né? Mas ainda o Espírito Santo ele tem muito café lá. Ah, tem. Então, assim... E muitos dos nossos cafeicultores vieram de lá, né? Então, assim... Mas na região norte nós somos o primeiro. E no Canéfora, né? O Robusta, nós somos o segundo do Brasil. Se eu não me engano, nós somos hoje o quinto. Fica ali variando entre quarto e sexto, porque Rondônia fica ali com a Bahia. Rondônia, Bahia. Tem ano que a Bahia passa, tem ano que Rondônia passa, mas fica ali. Quarto, quinto. Ali é uma briga boa, né? Saudável, que quem ganha é o consumidor. Antes do Fausto continuar falando, antes dele falar as outras três culturas... As outras duas culturas que têm indicação, que eles estão trabalhando a indicação geográfica em Rondônia, vamos nos aprofundar um pouquinho no café, vamos falar mais de café. Eu não sei se é porque eu gosto, se tem alguma coisa a ver com o programa, mas vamos lá. Fausto, eu fiquei sabendo que quando eles começaram a produzir café em Rondônia, o máximo que eles conseguiam colher num ano era 30 sacas por hectare. E eu ouvi dizer que multiplicou isso por 5. Fala para nós qual a produção agora. E por que chegou nisso? Então, tecnologia, investimento, como é? É uma soma de vários fatores. Primeiro, a gente tinha, em 1998, antes daquela crise que fez o preço do café baixar para quase R$20 a saca, 99, naqueles anos lá, no final dos anos 90, no início dos anos 2000, Rondônia tinha 200 mil hectares de café. Hoje nós temos em torno aí de 40 mil, mas estamos com uma produção muito próxima daquela época. Naquela época a gente produzia 4 milhões de saca em 200 mil hectares. Hoje a gente produz em 40, ó, para você ter ideia, nós estamos protegendo a natureza e estamos sendo muito mais eficientes. Hoje nós produzimos em 40 mil hectares, pouco mais de 40 mil hectares, nós produzimos em torno de 2.500, 2.600 sacas, 2,6, ou seja... Mil sacas. Milhões. Milhões de sacas. 2,6 milhões de sacas em 40 mil hectares. Isso, ou seja, 5 vezes, estamos usando 20% do território e estamos tendo 60% da produção antigamente. Ou seja, aquela área que muitas das vezes estava sendo ocupada, hoje você pode ter a diversificação de renda, ter um gado leiteiro, um gado de corte, uma lavoura, ou fazer uma preservação ambiental, ou ir para uma outra cultura, como por exemplo, a próxima que a gente vai falar provavelmente, que é o cacau. Então, enfim, abre um leque de possibilidades. Foram 160 mil hectares que hoje estão servindo para outras culturas, né? E nisso proporciona o desenvolvimento dos municípios rondonienses. E esse investimento em tecnologia na agricultura, e depois nós vamos falar sobre política agrícola, política de Estado, tá? Hoje o Fausto falou, Dejani, eu não quero falar de política, eu posso falar de política agrícola e não de políticos. Então, depois nós vamos voltar nesse assunto, falar de política agrícola e o que levou o estado de Rondônia a se desenvolver dessa maneira. Mas quais são os outros as outras duas culturas que podem nos dar uma indicação geográfica? Sim, mas só para terminar, desculpa te interromper. Sim, pode terminar. O raciocínio, só para a gente explicar aos nossos ouvintes que muitas vezes não são do meio do agro. Os clones que foram desenvolvidos tanto pela iniciativa pública quanto iniciativa privada também, a adubação, e nessa região da EG acabou se criando um termo até que hoje fala muito moderno, que é o hub, que é basicamente o que? O hub é quando tem várias empresas do setor reunidas e fazem com que aquela região se desenvolva, por exemplo, para alguma coisa. Hoje, por exemplo, se a gente for falar, vou até brincando, um hub de música sertaneja, a gente vai pensar onde? Goiânia. Isso. Entendeu? Um hub de empresas do setor
sei lá, bancário, a Avenida Paulista ali, a Faria Lima em São Paulo, a cidade de São Paulo. Então, o hub hoje da cafeicultura é a região da IG. Então, assim... A região da IG é aqueles 15 municípios. Exatamente. Hoje, então, temos desenvolvimento de máquinas, crédito rural dirigido, a adubação que foi desenvolvida para essas culturas, o sistema de poda que foi desenvolvido para o café que antes usava muito nessa época, nos anos 80, 90, muito do arábica, as podas. Então, é uma planta totalmente diferente, apesar de serem parentes, são plantas diferentes. Então, o manejo da espécie a robusta amazônica, o manejo é bem diferente do arábica? É um pouco diferente. Já começa que, por exemplo, o arábica, que foi, por exemplo, deu muito problema no início dos clones. Que o arábica, ele com uma planta, ele consegue se polinizar, né? Já o outro, ele precisa do tal das ruas dos clones. Então, cada rua tem um clone. Então, por isso que a Embrapa indica no mínimo 5, 8 clones. E a pesquisa e o setor privado. Por quê? Para essas plantas se polinizarem. Então, assim, tudo isso foi desenvolvido nesses últimos 50 anos da cafeicultura e o resultado foi esse. Hoje nós estamos tomando um café socialmente responsável, que você pega um município igual Nova Brasilândia, que é o maior. Você tem hoje toda uma economia de uma cidade sustentada pela cafeicultura, seja de pessoas que fazem a colheita do café, que fazem manutenção na máquina do café, pessoas que fazem da colheita e pós-colheita do café. Hoje é engraçado, Dejani, você encontra agricultores falando de bolsa de valores, de mercado futuro. Quando que a gente imaginaria isso no passado, há 20, 30 anos atrás? Então, isso daí é uma conquista do desenvolvimento da cafeicultura dentro do estado de Rondônia. Que bacana! E vem cá, e agora eles estão também industrializando em pequenas indústrias, em associações, etc. Eles estão produzindo café de altíssima qualidade, é isso? Sim, com certeza. Tá tendo aí, por exemplo, Rondônia ganhou ano passado o Florada, que é o concurso das Três Corações. Ganhou o Florada no melhor café produzido por mulheres no Brasil, na categoria robusta. Foi uma mulher lá de Rolim de Moura que ganhou. Já ganhou o Coffee of the Year, que é o melhor café do Brasil, em 2023, e ganhou, acho que, não me engano, 2022 também ganhou. Então, assim, o Rondônia até colecionando títulos no café e no cacau também, tá? Então, assim, nós estamos voltando para a qualidade do café. Antigamente falava, o café de Rondônia é café de volume. Hoje não, hoje o café de Rondônia é um café que você consegue apreciar, sentir o gosto, as características, as notas sensoriais. É muito bacana. Olha só, eu visitei uma senhora, uma mulher, eu esqueci o nome dela agora, em Vilhena, que produz um café lá e foi premiado, inclusive, um café, ela mesma produz, ela torra, enfim, ela prepara o café e ganhou um prêmio no setor de chácaras, lá em Vilhena, numa chácara. E eu visitei no Rondônia Rural Show o pessoal dos Suruís e outra tribo indígena lá de Alta Floresta também. Aruá, café Aruá, exatamente. E, enfim, tem indígenas produzindo café e ganhando prêmios, né? Com Sim. Qualidade de café. O café é pronto, tá? Eles produzem e fazem a industrialização, a torra e tal, e moem, e estão ganhando prêmio com isso. E são muitos, né, em Rondônia, é isso? Sim. Então, assim, o café hoje é uma cultura inclusiva. E democrática. Hoje temos aí, por exemplo, que nem o senhor descendente de alemão, tem descendente de alemão produzindo café de qualidade. A gente tem indígenas produzindo. Os pomeranos lá, né? No Espírito Santo. Ali em Cacoal também tem os pomeranos, Cacoal, Espigão, naquela região. Sim, né? Dominam a arte de produzir café. Os indígenas também dominam a arte de produzir o café. E o café não é nativo, né? Porque o café não é nativo do Brasil, mas um café que ele se adaptou à agrofloresta. Uhum. Então, assim, é um café que os indígenas não precisaram desmatar para
para produzir. E é um café que convive com a natureza. E hoje em dia não se desmata mais para plantar café. Foi desmatado até os anos 90. Houve um desmate na época, mas agora não tem mais. Pelo contrário, hoje o café ele recupera. Há estudos da Embrapa que diz que a fixação no solo de carbono, que a cafeicultura, quando bem manejada, pode sim servir até como crédito de carbono. Então, assim, a gente está falando de renda, de diversidade, de proteção de natureza, e tudo isso quem proporciona é uma atividade da cafeicultura na qual, que nem o senhor falou, indígenas, descendentes de alemães, descendente de italiano, descendente de negros, enfim, todo mundo produz, até os próprios rondonienses daqui. Então, assim, filhos, netos, já tem terceira geração produzindo café. Então, assim, é uma cultura muito democrática. Então, quer dizer que o café, e eu acredito que o cacau também, tá trazendo para Rondônia uma ideia de agrofloresta que Rondônia é o seguinte, ele passou por uma fase de devastação e depois veio a agricultura de extensão, a pecuária e tal, e agora, quer dizer, nós estamos devagarinho em alguns setores, retrocedendo e recuperando isso. Sim, inclusive... Parece animador isso, né? Sim, inclusive, por exemplo, se a pessoa tiver um passivo ambiental, ela pode colocar o café. Um exemplo de que isso funciona, eu acredito que alguns conheçam aqui a cooperativa RECA, lá em Nova Califórnia. Em Nova Califórnia, eu estive lá, tive o privilégio de visitar a RECA. Na época, o secretário de Agricultura... Não, na época que ele era deputado, Luiz Cláudio. Sim. Ele me levou lá na RECA. Eu era jornalista e ele me convidou para ir lá. Eu fui fazer uma visita na RECA. Legal. E os SAFs, eles têm, inclusive, hoje o café. Então, assim, mostra que o café ele é uma cultura que se integra à natureza e traz a diversidade. Tanto é que já existe pesquisas e relatos. Por exemplo, o café do jacu, né? Que o jacu digere, passa pelo trato digestivo dele, e esse café, através dessas enzimas do trato digestivo, ele melhora a palatabilidade, o gosto, né? O gosto do café tem para todo mundo, né? Então, acaba que é um café que é extremamente valorizado. Então, assim, mostra que é uma cultura, assim como várias outras estão acontecendo. Há esse movimento que a sociedade está cobrando. Hoje não é só você pegar e produzir, você tem que mostrar para a sociedade, olha, eu estou produzindo, eu produzo com qualidade, eu estou protegendo a natureza, e isso é um reflexo no seu bolso, porque imagina, por exemplo, se você é mais eficiente no uso da água, você está gastando com menos irrigação, tá entendendo? Se você é eficiente no uso do adubo, o adubo é cotado em dólar, então você está gastando menos com adubo. Quanto menos você faz uso de ferramentas externas, menos você gasta e mais você é eficiente, maior semente seu lucro. Quem é que não gosta de dinheiro? Quem é que quer gastar dinheiro? Eu mesmo gosto de dinheiro. Então, assim, a gente tem que pensar nisso, a gente tem que sempre ser eficiente. E o café proporciona isso, não só o café, o cacau e outras atividades também dentro daqui do Estado de Rondônia. Olha só, e nós estamos falando aqui de café, mas nós estamos falando de sustentabilidade, né? Isso é importante. E olha só, se a gente for falar de café, a gente vai ficar 2, 3 horas aqui e nós não vamos para frente. Sim, porque sim. Todo programa, cara, só por causa do nome Política com Café, o café dá assunto. E todo programa a gente fala de café. O cara pode ser político, pode... enfim, não importa a área de atuação dele, a gente entra no assunto café, porque Rondônia está nos trazendo muito orgulho nessa área do café. Vamos para outra cultura que pode nos trazer uma identidade, uma identificação geográfica. Exatamente, indicação geográfica, que é o cacau. O cacau ele já é denominação de origem e eu sempre esqueço a diferença, mas basicamente ele é diferente do café. Uhum. É indicação de procedência, se eu não me engano. Depois alguém puder me corrigir, mas
Basicamente o quê? O cacau de Rondônia, ele não é só da região, de alguma região. Ele pega lá da Nova Califórnia até ali, por exemplo, Nova Conquista. Entendeu? Tá. O estado inteiro de Rondônia, Chupinguaia, Alto Alegre dos Pareci. Enquanto o café só abrangeu 15 municípios para ter essa identificação geográfica, o cacau abrange o estado inteiro. Exatamente. Então, porque o que acontece? Primeiro, o cacau ele é uma cultura nativa. Os pioneiros de Rondônia sabem do que eu estou falando. Você acha cacau aí nativo tranquilamente em várias propriedades. Eu já andei Machadinho, já achei cacau nativo. Já achei cacau nativo na Ponta do Abunã. Ali na região central, ali perto de Paraná também, quando passei, tá cacau nativo. Sim. Em Nova Conquista, quando eu morava lá, tinha os cacau do mato mesmo, as árvores bem maiores, o cacauzinho menor, né? Sim. E eu vi esse cacau também em Costa Marques, um tempo atrás. Sim, então assim, você tem como é que fala o termo técnico, banco de germoplasma, que é basicamente a base genética, a diversidade, né? Uhum. Tem uma diversidade grande dentro de Rondônia. E pelo nosso clima, pelos nossos sistemas de produção, que hoje, de forma geral, os cacaus em Rondônia são produzidos através da CEPLAC, né? Através dela, como propagação, isso. Certo. A propagação dos sistemas agroflorestais, que é basicamente o quê? Não só o cacau, mas, por exemplo, o cacau com uma banana, que é plantado os 2 em 3x3 em sistemas de rua, onde um protege o outro. O produtor, ele colhe a banana, colhe o cacau, aí, eu quero plantar, eu quero quebra-vento, porque tanto a banana quanto o cacau sofrem muito problema de vento, entendeu? Antigamente, eu não sei se ainda usa esse termo, a gente falava de Caboclo. consorciada. Exatamente. Cultura consorciada. Aí juntava as plantas que podiam conviver uma com as outras e faziam várias plantas no mesmo terreno, é isso? Exatamente, esse termo aí. Então, assim, existem inúmeras possibilidades de consórcio. Tudo vai depender da região. Por exemplo, tinha lá em Cabixi, se eu não me engano, se eu pode me corrigir, se eu que tem mais, muito urucum. Tinha uma época que tinha muito urucum ali naquela região de Cabixi. Tem, Cabixi, bastante urucum. Então, as Cerejeiras Colorado abrangia uma área grande ali de muito urucum. Sim, né? Exatamente. Ali, por exemplo, se não me engano, é uma planta que você pode consorciar com cacau. Olha. Entendeu? Então, assim, são duas fontes de renda diferentes, em épocas diferentes, apesar de que o cacau, hoje em dia, com as variedades, você consegue ter o cacau em praticamente todo ano. Tem variedades que já produzem em março e tem variedades que estão produzindo em agosto, setembro. Claro que, obviamente, o grosso ainda é de maio a julho, né? Que é a grande produção do cacau é nessa época. Mas a gente pensando num sistema de ter uma produção a longo prazo, assim, escalonada, a gente pode sim fazer os arranjos na nossa propriedade de forma que a gente tenha cacau quase o ano inteiro. Então, assim, basta a gente planejar, que o planejamento, Dejani, você sabe, é a alma do negócio. Hoje em dia... Tem tudo na vida, né? Sim. Seja na família, no negócio, se você tem um boteco, se você tem uma indústria, se você tem um hectare de terra ou uma fazenda com 5 mil hectares, tudo é planejamento, gente. Você tem que planejar a sua vida, o seu negócio, o seu dinheiro tem que ser planejado. É importante. Sim, então, por exemplo, hoje, o que acontece? A gente até estava falando do exemplo do café, do produtor, que ele está vendo o preço da cotação na bolsa. O produtor de cacau também, ele falou, a roupa do cacau na bolsa de Chicago, mercado futuro. Então, assim, planejar isso, a partir desses dados, ele consegue ter ferramentas para ele negociar preço de adubo, preço de defensivos agrícolas, preço de por exemplo, ferramentas para fazer a colheita desse cacau. E com isso, ele programar para ele ter os menores custos possíveis, pois quem compra planejado consegue mais barato. Uma coisa é você querer comprar um adubo com 6 meses, outra coisa é você querer comprar o adubo na hora. Se você compra na hora, você tem que ver
com quem está disponível. E quem está disponível, a lei da oferta e da procura, o preço aumenta. Agora, quando você planeja, você consegue cotar, você consegue fazer com que esse preço seja diluído, esse custo, que querendo ou não, você tem que adubar, não adianta para onde fugir. E o produtor já entendeu isso. Então, se você sabe que todo ano você precisa adubar, se você sabe que você precisa irrigar, para que você vai esperar na última hora? Então, fazer o planejamento. Fausto, nós falamos de café e de cacau. Qual o outro produto? O outro já é para quem aqui o porto-velhense gosta muito, né? De forma geral. O rondoniense também, que é o tambaqui, né? Ah, tambaqui, gente. Aquela região de Ariquemes, eu vou dizer para você, o tambaqui ganhou um espaço tremendo ali, né? Sim, sim. Na economia daqueles municípios do entorno ali, né? Com certeza. É ali aquele exemplo que a gente falou do café do hub, né? Ali já existe, por exemplo, já existe indústria de evisceramento do pescado, de beneficiamento. Frigorífico, né? De peixe que chama. Exatamente. Tem até uma fábrica de ração de peixe ali, sim, né? Existe fábrica de ração de peixe. Existem equipamentos lá hoje para questão do peixe, então, para beneficiamento desse pescado. A venda ali é feita pela Acripar, que é a associação que administra, que são 3 associações, né? Caferon, Cacarão e a Acripar, que toda EG ela tem que ser ligada a uma associação. Certo. Então é a Acripar, no caso, que faz a manutenção da EG do peixe, do tambaqui. Uhum. Então, assim, ela consegue fazer essa venda, inclusive, consegue vender. Então, o produtor hoje, ele tem todo o suporte para ele fazer, o produtor de tambaqui, ele consegue ter esse suporte, custo de produção, acesso a ração mais barata, logística. Ele não precisa ir, por exemplo, antes, o que acontecia? Vinha a ração de Goiás, vinha a ração de Mato Grosso, que é onde tem a soja e o milho, né? Uhum. Vinha a ração da Paraná. Hoje não, a gente consegue ter ração, que você falou, Ariquemes, Itapuã. Isso barateia muito o custo para o produtor. Se o peixe, a maioria do custo dele é alimentação, mais de 50% a 60%. Então você imagina, se você consegue baratear a ração, você consegue baratear o custo. Barateando o custo, tem um peixe mais barato, fica mais barato para o consumidor e a margem maior para o vendedor, produtor rural. Olha só. E o tambaqui, você falou que o rondoniense gosta. O tambaqui está no coração lá de São Paulo, de Santa Catarina, do Paraná, de Brasília. Brasília o povo gosta muito de tambaqui. Então o tambaqui ganhou o gosto do Brasil inteiro. Aliás, para mim é o melhor peixe que existe para comer. Pode comparar com de água doce, de água salgada. Para mim o tambaqui é perfeito. Aquela gordurinha dele é saborosa, né? É saborosa, rica em ômega 3, 6 e 9 e não é uma gordura enjoativa. Você pode comer o tambaqui todos os dias que você não enjoa. É incrível, né? Não é engraçado, é interessante é que a pesquisa, né, que é a vantagem de, por exemplo, você ter as universidades, os centros de pesquisa ali. Já descobriram que a pele do tambaqui, né, a escama, que antes era um produto, um resíduo, hoje em dia pode até ser usado em queimaduras. Então, assim, já estão fazendo processos, né, para isso chegar. Então, você imagina, por exemplo, você ter vamos lá, pegou uma panela, resolveu fazer uma caldeirada do próprio tambaqui, entendeu? Aí a caldeirada, por um acaso, quer um pouquinho de caldo. Aí aquela queimadura lá, você, em vez de você pagar um monte de produtos caros, você pode, através de um produto feito sustentável, desenvolver, você pode curar isso daí, mas claro que tratamento, eu não estou falando para você tirar e colocar, porque isso daí está ainda em fase de pesquisa, né? Mas através com as benesses da pesquisa desenvolver, você pode usar isso como uma forma de você curar a sua queimadura. Olha só. Então, assim, é um produto que nem o pessoal fala, o boi se aproveita tudo até o berro para fazer buzina, né? Então o tambaqui está desse jeito, você aproveita as vísceras para fazer ração,
Os ossos também você pode fazer inúmeras as escamas, né? Fazer o filé de tambaqui, que nem você falou, uma coisa maravilhosa. O peixe todo, então assim, a cabeça do tambaqui também. Então assim, dá para você aproveitar ele todo. E você não tendo resíduos, o que acontece? Mais sustentabilidade, mais dinheiro. É um peixe que vai fazer com que você tenha um retorno imediato. Mas é preciso que os produtores se organizem cada vez mais para não só eles venderem o tambaqui in natura, entendeu? Então, por isso que é importante eles se organizarem com a Cripar ou se organizar de outras formas mais regionais. Vale essa tentativa, mas ele tem que fazer essa organização. O planejamento, que foi aquilo que eu falei para você. Planejamento, e é importante, associações e cooperativas. Quando você está engajado numa associação, numa cooperativa, é muito mais fácil você dividir experiências, trocar experiências, juntar forças com outras pessoas da sua área também, e é muito bom. Continuando aqui, nós falamos dos 3 produtos que vocês estão... o Sebrae... Existem vários elos da cadeia, né? O Sebrae, ele... Estão buscando esse IG para essas regiões. O tambaqui, o cacau e o café, é isso? Isso, exatamente. Existem vários elos. A pesquisa, a extensão rural, através da extensão e a Terna, que através da Emater e do Senar... Tem a própria OCB, tem também o banco, as cooperativas de crédito, né? Cicobi, Sicredi e as outras, são inúmeras, graças a Deus. Também tem o próprio governo do estado, através de políticas públicas, o governo do estado, as prefeituras municipais, né? A prefeitura de Cacoal, ela faz um concurso de qualidade de café e de cacau. As prefeituras da Zona da Mata hoje, elas têm concursos municipais de qualidade do café. Então, olha que maravilha, um produtor ele pode ser campeão municipal, estadual e nacional de qualidade do café. Olha só. Fausto, nós estamos com pouco tempo, deixa eu só fazer um comentário aqui. No Rondônia Rural Show, eu comi tanto chocolate, todos produzidos e industrializados em Rondônia por pequenas associações, por produtores, né? Café, uma infinidade de café muito bons, também experimentei no Rondônia Rural Show, e os tambaquis, claro, quem vai num evento e tem tambaqui que não vai aproveitar, né? Tambaqui bastante. Aí, olha só, você estava falando sobre preço de adubo, ração e etc. Rondônia produz, para fazer ração, produz o milho, produz o soja. Então, quer dizer, tem toda a matéria-prima aqui para se produzir ração, né? Pouca coisa vem de fora. E o adubo, agora, estão construindo uma ponte ali com a Bolívia. A Bolívia produz várias matérias-primas que se usa em adubação, não é isso, Fausto? E sim, com certeza. Com essa ponte e se concretizar aquela ferrovia de ligar o litoral do Peru ao centro do Brasil... Que deve passar por aqui, né? Com certeza vai passar por aqui, é obrigatório. Então, assim, a logística vai melhorar muito para o produtor rural. Então, assim, hoje, antigamente falava, Rondônia está longe de São Paulo do Rio. Hoje a visão é o quê? Rondônia está perto do Pacífico. Então, assim, a gente consegue mandar para o mundo. Hoje, quem é o maior consumidor de proteína de bovina de Rondônia? A China. A China. E você sabia que Rondônia, o rebanho bovino de Rondônia é o maior do Brasil per capitamente falando, ou seja, tem 10,5 boi por habitante, é isso, Fausto? É um rebanho considerável aqui dentro de Rondônia, então assim, a gente tem essa vocação para produção de proteína animal, né? Seja ela do boi, o tambaqui que a gente falou, né? E agora com o advindo da soja e do milho, advento,
a gente pode produzir aí mais frango, que a gente já produz frango. Em Espigão do Oeste tem a Avenorte. Exatamente. Tem as suinoculturas também que a gente pode desenvolver. Então, assim, tudo uma coisa puxa a outra. Isso é desenvolvimento. E isso faz com que Rondônia ganhe. Quem ganha é o consumidor, que compra uma matéria-prima boa e barata, fresca, vindo daqui da região. Antes a gente era conhecido para comer o resto do Brasil. Hoje a gente está comendo, é o contrário, a gente está pegando o nosso café, tomando o melhor café do Brasil e está mandando café para o resto do Brasil. Então nós estamos produzindo nosso alimento e mandando para o resto, para o Brasil e para o mundo. Fausto, a gente tem muito assunto para conversar, sim, mas hoje nós já extrapolamos uns 15 minutos do nosso tempo, tá? Obrigado pelo convite, por aceitar o convite, e eu quero te convidar para vir outra vez aqui, em outro momento, e a gente traz outros assuntos relacionados à política agrícola, e a gente se aprofunda mais nessas conversas que iniciamos aqui. Obrigado, Fausto, pela sua companhia aí nesse bate-papo Política com Café. Obrigado aí, Dejani, pela oportunidade. E assim, como vocês, através do comentário no Facebook, no YouTube, vocês tiverem alguma pauta específica e a gente puder estar acrescentando, nós estamos aí disponíveis para ajudar, né, para incrementar, porque, que nem o senhor falou, é uma paixão minha, né, eu estudo agronomia desde 2005, então, assim, fui extensionista rural por mais de 14 anos, então a agricultura está no meu sangue, né. O Fausto é o seguinte, o Fausto ele é tão apaixonado por essa área que em qualquer ocasião que você encontre ele, você acaba entrando nesse assunto e debatendo política agrícola, produção e tecnologia, etc. Fausto, é sempre um prazer conversar contigo aqui, e em qualquer ocasião que a gente se vê aí, sempre um prazer bater um papo contigo. Prazer todo meu, Dejanir. Estamos aí à disposição e já aceitando o próximo convite. Obrigado. Pessoal, gratidão aí pela companhia. Obrigado. Semana que vem estaremos de volta na terça-feira, às 15h30 da tarde. Abraço.